Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Uma decisão, gente, que deixou indignados setores importantes da pesquisa, a cúpula da ciência no Brasil. O Ministério da Economia anunciou a retirada de, atenção, 635 milhões de reais no volume de recursos que estava previsto para financiar bolsas e pesquisas científicas. O valor vai ser reutilizado, digamos, vai ser colocado em outras áreas para atender demandas do governo do presidente Jair Bolsonaro. Atenção, Kenzo Matida, não é o primeiro, mas é um corte muito expressivo, que a gente está aí vendo na questão do Ministério da Ciência e Tecnologia. Depois da decisão do governo de realocar verbas que seriam destinadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, 8 instituições científicas que fazem parte da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia se uniram e enviaram uma carta ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Era um apelo para a reversão da medida. O Ministério da Economia enviou para a Comissão Mista de Orçamento do Congresso um ofício pedindo o reajuste nesse projeto de lei lá, 16/2021, que tratava do orçamento do Marcos Pontes, da pasta do Marcos Pontes, de 690 milhões de reais para 89 milhões de reais, tirando, portanto, mais de 600 milhões de reais e distribuindo para outras pastas. Parte do valor cortado, 150 milhões de reais, vai para o Ministério do Desenvolvimento Regional, sendo repassado para ações de proteção em áreas de risco. Outros 100 milhões serão destinados para cotas de moradia do Fundo de Arrendamento Residencial. O Ministério da Educação vai receber 107 milhões para a concessão de bolsas de estudo no ensino superior. E o Ministério da Saúde vai ficar com 50 milhões para saneamento básico. Na carta intitulada Manobra do Ministério da Economia afronta a ciência nacional, os cientistas alegaram que a mudança representa uma ameaça à sobrevivência da ciência e da inovação no país e prejudica o andamento de projetos já iniciados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Na primeira parte desse episódio, conversamos com o Luiz da Cunha Lamb. Ele é pesquisador e secretário de Estado em Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Luiz, muito obrigada por nos atender. Bem-vindo ao Item Mais. Muito obrigado, um grande prazer estar conversando com vocês. Luiz, daqui a pouquinho a gente vai trazer a declaração do ministro Marcos Pontes com relação a esse corte de verbas para a pasta da Ciência, Tecnologia e Inovações, em que ele fala de uma surpresa com relação a esse corte, que ele foi pego de surpresa. Você, enquanto secretário, à frente também de uma pasta que trata de inovação, de ciência e tecnologia, você foi pego de surpresa? De certa forma, sim, porque hoje em dia a ciência, a tecnologia e a inovação, elas estão no centro da economia. O que nós temos de entender é que todos os cenários globais de planejamento, de tendências globais para 20, 30, 50 anos, elas mostram que este mundo que a gente vive hiperconectado é um mundo onde a ciência, onde a tecnologia, onde a inovação está no centro da economia. Então, investir em ciência, em tecnologia e inovações não é mais algo que se pensa como um investimento do ponto de vista acadêmico ou meramente científico. Isso tem impacto direto na economia dos países. Os países que mais investem em inovação e tecnologia e na ciência são os que estão liderando o cenário global no século XXI. O que a gente percebe é que países emergentes como a China têm incrementado seus investimentos em ciência, tecnologia e inovação ano a ano, e nós no Brasil, infelizmente, ainda não compreendemos que inovação, que tecnologia estão diretamente relacionados à atividade econômica e ao impacto que isso tem sobre a vida das pessoas. Então, investir em ciência, tecnologia e inovação, na verdade, é um investimento econômico, investimento nas pessoas, investimento em qualidade de vida e investimento em posicionamento global do nosso país. Luiz, você fala um impacto direto na economia. Para quem está nos ouvindo, vamos exemplificar de que forma a economia é impactada. No nosso dia a dia, como é que a gente consegue ver os impactos da falta de recursos para esse setor? Perfeito. O Brasil, por exemplo, é um país que depende majoritariamente de exportação de commodities, majoritariamente de exportações, e as exportações, cada vez mais nesse mercado competitivo, necessitam ter valor agregado. Não basta a gente exportar apenas o minério, apenas a commodity da produção agrícola. Nós precisamos agregar valor em produtos do que a gente faz aqui no Brasil, agregar complexidade econômica, agregar valor, agregar conhecimento. As grandes empresas hoje em dia no cenário global são empresas que produzem
produzem conhecimento. Todas essas Big Techs, a gente pode até citar os nomes, porque elas não precisam de comercial, né? Seja a Apple, seja a Microsoft, seja a Amazon, seja a própria Google, são empresas que produzem e comercializam e trocam conhecimento. Da mesma forma, as empresas que se posicionaram na cadeia alimentar ou no setor eletrometal mecânico ou na indústria sofisticada, na indústria 4.0, são aquelas empresas que agregam ciência e tecnologia naquilo que produzem. Tudo aquilo que a gente consome, que tem valor agregado, que tem conhecimento agregado, é resultado de pesquisa, é resultado de ciência, é resultado de tecnologia, é resultado de inovação. Então, cortar investimentos em ciência, tecnologia e inovação é cortar investimentos na base da nossa cadeia econômica, do nosso posicionamento global como país. Isso é fundamental que as pessoas percebam. Numa comparação mundial, ficamos muito para trás? Ficamos, sem dúvida. O Brasil não está na média da OCDE, que são os países mais desenvolvidos, que investem acima de 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil está em torno aí de 1,1%, 1,2% do seu investimento em pesquisa e desenvolvimento. E, ademais, o aumento da competitividade global, o aumento da inovação, o aumento do valor das empresas de base tecnológica, que nada mais são do que empresas que investem em ciência e tecnologia de ponta nos seus produtos. De novo, usando o exemplo das Big Techs, empresas que permitem com que a gente grave, por exemplo, esse podcast, são empresas que investem em países que investem maciçamente em inovação, em ciência, em tecnologia. Não investir nesses setores não é ficar atrás do ponto de vista acadêmico ou do ponto de vista universitário. Não investir em ciência, tecnologia e inovação é ficar para trás do ponto de vista econômico e geopolítico estratégico. Os países que não estão investindo em ciência, tecnologia e inovação são países que deixarão de ser referências no século XXI. Isto que nosso ouvinte, isto que as pessoas têm de entender. A economia hoje em dia é baseada no conhecimento, é baseada na ciência. Tecnologia e inovação nada mais são do que transformação de ciência em tecnologia, em produto, em serviço. É isso que nós estamos perdendo ao não investir nesse setor. Como reverter isso então, Luiz? Passa única e exclusivamente por uma questão de recursos, por uma questão de verbas para a pasta? Passa por um projeto nacional, por um projeto de nação, onde uma economia inovadora esteja no centro de uma estratégia de país. Inovação, conhecimento, tecnologia e ciência são vitais, são o ponto focal do desenvolvimento dos países. A gente pode pensar em China, Estados Unidos, o que eles têm feito, o que a União Europeia e os países mais desenvolvidos do mundo ocidental têm feito, é a atração de talentos e investimento pesado em prioridades nacionais em ciência e tecnologia. Áreas portadoras do futuro, áreas como inteligência artificial, áreas como materiais avançados, eletrônica, ótica avançada, biotecnologia, não é? Toda parte das tecnologias de computação, essas áreas recebem investimentos maciços porque rapidamente essas áreas transformam os resultados de pesquisa em atividade empreendedora e inovadora. Esta é a realidade do século XXI. Nós vivemos uma transição de uma economia de base industrial para uma economia de valor agregado, baseada na informação, baseada no conhecimento, baseada principalmente na capacidade de pessoas muito preparadas em gerar atividade econômica a partir do seu conhecimento. Isso é relacionado também, de certa forma, à questão da preservação de talentos no nosso país. Se nós não temos investimentos em ciência, tecnologia e inovação, nós vamos assistir sim à perda de talentos para essas empresas, para esses países, mundo afora, que estão investindo em pessoas capacitadas, ou seja, estão investindo em ciência, tecnologia e inovação para atrair os melhores cérebros, atrair as pessoas que tanto estudam e estão alinhadas com o desenvolvimento do século XXI, que, de novo, a gente não cansa de repetir, é da economia do conhecimento. É a fuga de cérebros, que vamos detalhar já também aqui no Item Mais. Luiz, quero falar agora com o Luiz, pesquisador, para você trazer, inclusive, um relato pessoal para a gente, Luiz. Qual que é o maior desafio para um pesquisador no Brasil? Eu diria que nós temos dois grandes desafios. Nós temos o primeiro, que é a preservação de talentos nos nossos grupos de pesquisa. De fato, existe uma abordagem muito agressiva dos países mais desenvolvidos, das grandes empresas no setor de tecnologia da informação, na área de computação, na área de biotecnologia, outras áreas mais sofisticadas da engenharia, por busca de talentos onde esses talentos estejam. Eu vou dar um exemplo, né? O próprio departamento, o próprio instituto que eu trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, perdeu 4, 5 professores nos últimos
últimos 2 anos. Ou seja, não eram nem jovens talentos, eram pessoas com carreiras consolidadas no Brasil que ofereceram e receberam ofertas de países como Estados Unidos, como Inglaterra, como Nova Zelândia, como França, Itália, e esses professores com carreiras consolidadas, não é, com mais de 40 anos de idade, eles pediram licença dos seus cargos e estão trabalhando fora do Brasil. Em termos de preservar grupos de pesquisa, nós temos os mesmos desafios. Seguidamente, nossos alunos de mestrado, de doutorado, até mesmo alunos de graduação de áreas tecnológicas recebem ofertas com as quais, dadas as infraestruturas de laboratórios, as infraestruturas das universidades lá fora, ou até mesmo as ofertas empresariais que eles recebem, é literalmente quase impossível competir com essas ofertas internacionais. Então, se nós não investirmos em áreas estratégicas, áreas portadoras do futuro, áreas da ciência e da tecnologia, nós vamos perder talentos. E isso a gente já percebe, como eu sempre digo, nos nossos próprios departamentos, nas nossas próprias universidades, inclusive com professores, não apenas alunos, indo trabalhar no exterior a partir de ofertas melhores que recebem de empresas e, eventualmente, de universidades. Então, isso é uma situação que nós temos, sim, de priorizar no Brasil, porque a economia do século XXI é uma economia baseada em cérebros, baseada em conhecimento, baseada na transformação do conhecimento em atividade econômica. E o maior valor dessa economia são os talentos, são as pessoas. E nós temos visto, sim, diariamente, essa questão ocorrendo aqui no nosso país. O alerta está feito. Luiz da Cunha Lambe, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa aqui no Item Mais. Muito obrigado pela oportunidade no Item Mais, fico sempre à disposição. Luiz, obrigada, viu? Um grande abraço e sucesso aí no trabalho. Muito obrigado, fico à disposição para qualquer oportunidade. Obrigado. Então vamos ver o que disse o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações. Marcos Pontes afirmou que ele e o presidente Jair Bolsonaro foram pegos de surpresa com o anúncio dos cortes. Disse também que já conversou com o governo para tentar reverter a decisão. Como eu já coloquei publicamente, até eu fui pego de surpresa e falei até com o presidente sobre isso. Ele também, ontem eu conversei com ele sobre isso, ele também foi pego de surpresa, vamos dizer assim, por isso ele também para pedir ajuda para a recuperação desses recursos, e ele prometeu que vai ajudar. Eu nem sabia que podia ser modificado de última hora por ofício. Realmente eu fiquei muito chateado com isso, como eu já tinha expressado isso, eu já conversei dentro do governo, obviamente, sobre isso, para que seja reposto. Conversei também com a ministra Flávia da Segov, e eu vi que eles prometeram que isso aí vai ser reinstituído. Uma das diretrizes que eu coloquei aqui no Ministério é preservar recursos para bolsas, preservar, dentro do possível, o orçamento das unidades de pesquisa, que já é muito baixo, E isso eu cumpri o tempo todo. Então, eu recebi o Ministério com uma série de problemas estruturais, problemas de coordenação, que nós viemos construindo. Na verdade, o que nós fizemos, com toda a falta de orçamento, e isso é fato desde 2013, que esse orçamento tem sido reduzido de forma gradual e incompreensível, até o momento agora, que existe a pandemia no meio do caminho, então, de certa forma, nós temos uma razão para a redução de orçamento de todos os ministérios, mas ciência e tecnologia, novamente, é essencial para tudo. O que nós fizemos foi coordenar o Ministério, foi organizar o Ministério, basicamente nós construímos um avião de caça que está dentro do hangar e precisa do orçamento para colocar, vamos dizer assim, ter o combustível para decolar isso aí e fazer funcionar. Com isso, nós tivemos avanços de décadas no sistema de ciência, tecnologia e inovações do país. Na segunda parte desse episódio, eu converso com Paulo Almeida. Ele é diretor executivo do Instituto Questão de Ciência. Paulo, vai ser muito bom essa conversa para a gente trazer um contexto no qual a ciência está inserida aqui no nosso país. Muito obrigada por nos atender mais uma vez. Bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço. É uma honra poder conversar com vocês. Paulo, vou te perguntar exatamente sobre os entraves para a ciência no Brasil. Quais são os principais nesse momento e em que medida esses entraves são agravados devido à falta de recursos? Olha, historicamente a ciência no Brasil tem alguns entraves muito sérios, do qual o mais claro de fato é a falta de recursos. Embora tenha havido uma melhora durante as últimas décadas e o Brasil tenha vivido um período de relativa pujança aí em valores disponíveis para ciência e tecnologia, então a gente tem um histórico aí dos anos 2000, 2010 que é até bem positivo, recurso continua sendo de fato o problema principal, principalmente no ambiente que a gente está com câmbio muito desvalorizado. Então, pesquisa de ponta em áreas tecnológicas, em áreas biológicas, dependem muito de insumos internacionais, então tem uma questão burocrática que eu entro daqui a pouco também, mas nesse contexto mais imediato de financiamento, desvalorização do câmbio atinge
restringe muito frontalmente pesquisa de ponta, porque faz com que seja muito mais difícil obter os insumos que sejam necessários para executar o mínimo do trabalho de ponta, o trabalho de vanguarda que boa parte das nossas universidades de pesquisa tem condição de fazer. Mas não é exclusivamente um problema de financiamento. Tem alguns problemas nossos que são estruturais de ciência e tecnologia no Brasil, e talvez o primeiro deles seja a falta de uma concepção da ciência, e tanto ciência básica quanto aplicada, como estratégias de desenvolvimento nacional. Uma coisa que esteja muito embutida dentro de um plano de nação, então de transformar recurso em conhecimento e conhecimento em desenvolvimento e PIB, que é algo que Estados Unidos faz de maneira consistente desde o pós-guerra, desde a década de 40 nos Estados Unidos, a partir do Science Endless Frontier, que é um documento importante que foi produzido a pedido do presidente à época. Então, aqui no Brasil são a somatória desses fatores, né? Então, você tem a falta de uma visão nacional da ciência enquanto um pilar de desenvolvimento de nação, a falta de financiamento, e eu incluiria um terceiro e último pilar, que é a ciência ser desenvolvida em instituições que têm, por estrutura própria, por modo de existência, uma carga burocrática muito intensa. Então, o grosso de pesquisa de qualidade do Brasil é realizado dentro de universidades públicas e, infelizmente, as nossas universidades públicas têm que lidar com uma carga burocrática muito pesada, muito intensa, e isso, com certeza absoluta, também tem uma influência grande em diversos impactos que a ciência nacional poderia ter, dentre elas a capacidade de produzir mais consistentemente, com maior qualidade e ter mais competitividade internacional. Paulo, você levantou várias questões que eu queria agora aprofundar. Achei muito interessante essa relação que você faz entre recursos, conhecimento, desenvolvimento e PIB. Sem recursos, a gente não consegue promover essa cadeia. E a gente também observa muitos cientistas saindo do Brasil, justamente em busca desse trabalho de ponta que deixa, por vezes, a desejar no nosso país devido a essa falta de recursos. Essa fuga de cérebros, ela tende a ser intensificada? Sem dúvida, tende a ser bastante intensificada. O Ayrton Escobar, que é um dos melhores, se não o melhor jornalista de ciência que a gente tem no país, escreveu um artigo brilhante na edição atual da Piauí, falando exatamente sobre fuga de cérebros. E ele destaca uns pontos muito relevantes ali. Então, por um lado, é a falta de perspectiva do Brasil enquanto país viável, né? Então, não nem tanto só da ciência e tecnologia, mas uma descrença do país enquanto projeto de nação, de fato, por conta de vários problemas que a gente conhece, que foram intensificados, inclusive, durante a pandemia. Para além disso, uma dificuldade grande de financiamento. Então, muitas pessoas queriam para o exterior e vinham para o Brasil pensando num ecossistema favorável de financiamento da ciência e tecnologia, vão repensar essa trajetória de retorno para casa, para a Universidade Alma Mater, enfim, de um retorno para o Brasil. E tem uma camada adicional que é muito importante, que pesquisadores que ganham experiência internacional conhecem um ambiente, normalmente, universidades de ponta no exterior, no qual eles ficam bastante blindados de atividades burocráticas e administrativas. As coisas acontecem de maneira muito mais fácil e eles ficam muito mais livres para desenvolver ciência, então gerar conhecimento de fato e não terem que ficar preocupados com o processo de aquisição, com lei de licitação, com regras burocráticas internas, com uma progressão na carreira que necessariamente envolve assumir funções administrativas, que é um problema crônico que a gente tem dentro das instituições nacionais. Então, se a gente já tinha uma fuga de cérebros intensa antes, o agravamento desses fatores todos faz com que a tendência seja de progressiva intensificação dessa onda. Do ponto de vista prático, quais as consequências dessa fuga de cérebros, dos cientistas saindo do nosso país para trabalhar no exterior? A gente está abrindo mão, eu acho que talvez, do nosso maior ativo nacional, que são cérebros pensantes capazes de fazer com que o país tenha progressos mais tangíveis em diversas áreas diferentes, né? Então, o Brasil tem um histórico de intelectuais indo estudar no exterior e voltando para cá e tendo impacto intenso dentro do próprio ecossistema nacional, seja desenvolvendo alguma técnica, seja formando pessoas, seja criando empresas. Então, tem muito a se ganhar com esse intercâmbio de ida e volta. Mas o impacto principal que eu consigo ver num primeiro momento, dentro das próprias universidades, a gente deixa de ter uma hierarquia, menos uma hierarquia, uma continuidade de pessoas que tenham esse trânsito de exterior e retorno para o Brasil. Então, a gente tem uma quebra na lógica de formação de pessoas aqui no Brasil, necessariamente pesquisadores que poderiam estar aqui treinando novos pesquisadores no Brasil, não estando, isso gera uma dificuldade adicional de formar pessoas.
anos. E isso gera também falta de massa crítica dentro do país para discutir questões centrais. Então, uma das coisas que o Instituto Questão de Ciência sempre defende é que a ciência tenha uma voz mais ativa dentro do discurso público, seja incentivando que políticas públicas tenham por base evidências científicas, mas seja também pelas instituições usando a gravidade interinstitucional que elas têm, o peso que elas têm enquanto representantes da ciência, para nortear discussões relevantes do futuro de país. Se a gente começa a perder os nossos best and brightest, né, os nossos melhores para o exterior, a gente, infelizmente, está fazendo algo de muito errado, que vai ter impacto primeiro imediato na academia, mas é um impacto que repercute para as outras áreas em algum outro momento também. Paulo, a gente ouviu bastante o Instituto Questão de Ciência em meio à pandemia de Covid-19. E é lamentável a gente ver um corte no orçamento da pasta da ciência, tecnologia e inovação, justamente em meio à pandemia, quando a gente pôde vivenciar a importância da ciência. O que explica essa contradição? Na verdade, é possível apontar uma explicação para isso? Muito difícil conseguir apontar o motivo concreto, né? Ele é multifatorial, na verdade, mas a gente tem alguns insights sobre os motivos pelos quais isso acontece. E talvez o mais relevante seja que dentro do ambiente de aperto fiscal, então dificuldade do governo de manter a captação de recursos dentro do que se desejaria, e de universo de teto de gastos, então necessidade de você ter superávit primário, ter resultado econômico, e por um outro lado de interesses políticos, né, de divisão de recursos para áreas que têm mais margem de manobra, a ciência acaba sendo o primo pobre porque ela não tem uma capacidade de mobilização, de advocacy mesmo da própria comunidade, para fazer pressão pontual, corpo a corpo, para a defesa da categoria. E, por um outro lado, também não tem, por parte da população, uma concepção muito clara de qual é a relevância desse setor dentro da economia e do desenvolvimento nacionais. Então, tem uma pesquisa do CGE, de Percepção Pública de Ciência, de 2009, em que, se de modo geral, por um ponto positivo, a população vê a ciência de maneira otimista e acha que a ciência é importante e liga muito ciência à saúde, por um outro, não consome conteúdo de ciência, não entende exatamente o que é ciência e as instituições científicas do país, e muitos não conseguem citar um cientista brasileiro sequer. Isso não é um problema da população, isso é um problema de nação, né? Esse é um problema que precisaria ser endereçado e talvez ser um dos pontos principais da própria academia, que é ter um pouco de preocupação em atingir público externo de maneira mais relevante, para inclusive conseguir garantir a subsistência e ter apoio nesses momentos de ataque mais sério ao orçamento, né? Coisa que a NASA, por exemplo, faz com muita eficácia, né? De conseguir fazer com que a população entenda qual que é o papel dela dentro de um orçamento público. Então, é uma certa contradição que, de fato, no momento em que a ciência do Brasil está em mais evidência, ela está sofrendo os cortes mais intensos. Mas isso também passa, por um outro lado, pela visão particular desse governo de ciência e tecnologia, né? Paulo, a gente colocou os desafios durante a nossa conversa e eu queria olhar para frente com você. O ministro Marcos Pontes, ele diz que já obteve da ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, a promessa de recuperação dessa verba que foi cortada. Há, inclusive, uma promessa do próprio Ministério da Economia de um recurso maior para o próximo orçamento, inclusive também desbloqueio de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Enfim, são promessas que foram colocadas à mesa nesse momento, segundo o ministro Marcos Pontes. Isso é o suficiente para melhorar o nosso cenário em 2022? O que a gente precisa nesse momento para melhorar todo esse contexto no nosso país, no que se refere à ciência, à valorização dos nossos cientistas? O que você vê de futuro para a gente? Num primeiro momento, esse aceno do governo é muito salutar, precisa ver se ele vai ser cumprido, mas se existe um compromisso e se ele for efetivamente cumprido, de haver uma garantia não só de reposição de valores que foram contingenciados, mas de um investimento maior em ciência e tecnologia, isso é um ótimo sinal e ele é um primeiro passo. Mas, para além disso, eu imagino que seja importante, até como tarefa de casa de todo o ecossistema de ciência e tecnologia, de conseguir se organizar, e se organizar é tanto enquanto estruturas individuais, quanto enquanto um coletivo que consiga falar em uníssono sobre quais que são as suas demandas principais, inclusive em relação à valorização de pesquisadores, a garantias de valores razoáveis para desenvolvimento de atividades de pesquisa que sejam relevantes para o país de modo geral. Mas eu acho que tem uma grande dificuldade,
sobre a qual se fala muito pouco, que é, de fato, a desburocratização. Isso pode fazer com que haja um ganho substantivo que vai ser muito potencializado com o aporte grande de recursos. As universidades operam hoje em dia, apesar de terem uma garantia constitucional de autonomia financeira, a autonomia universitária garante a autonomia financeira, mas estão muito sujeitas a muitas regras que só fazem sentido para o funcionamento de um órgão público. E uma universidade tem necessidades céleres em muitos quesitos, inclusive na possibilidade de atuar em atividades de vanguarda, que vão exigir mudança rápida de posicionamento, que não é permitido dentro da estrutura atual. Ela favorece muito que se gaste muito recurso e muito tempo em atividade meio e não em atividade fim. Então, essa reforma administrativa do ambiente regulatório de universidades e institutos de pesquisa no Brasil seria muito, muito salutar. E a gente tem um exemplinho de como isso pode dar certo no INPA, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro, que com algumas alterações burocrático-administrativas de funcionamento conseguiram fazer com que o Brasil ganhasse os maiores prêmios internacionais de ciência que a gente tem, inclusive uma medalha Fields com o Arthur Ávila, né? Então eu acho que esses são os pontos que eu enxergo para o futuro que poderiam fazer com que o ecossistema melhorasse. Então, primeiro, uma melhora no ecossistema de financiamento, para a gente não matar de inanição que a gente conquistou durante todo o século XX, e, num segundo lado, a gente conseguir fazer a lição de casa do lado da ciência também, para garantir que, uma vez que consigamos esses recursos, eles sejam aplicados com a maior efetividade possível. Tomara, Paula, a gente fica aqui na torcida e na expectativa, claro. Mais uma vez, obrigada por nos atender e por essa conversa muito enriquecedora aqui no Item Mais. Até uma próxima. Prazer, até. E eu me despeço com uma frase do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Aquele que foi pego de surpresa com um corte de recursos para a pasta. Recurso para a ciência e tecnologia não é gasto, é investimento. A gente se vê amanhã. Tchau. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Maíra Alfradique. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Vinícius Krieger. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.